É certo que nenhuma disciplina parece ser fonte de alegria no momento, mas sim, mais uma razão para a tristeza. No entanto, mais tarde, ela produz um fruto pacífico de retidão e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se você realiza algo bom com grande esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca de prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Imagine por um momento caminhar pelas ruas da antiga Roma, ouvindo os sábios falar sobre a natureza do sofrimento e da serenidade, enquanto, ao mesmo tempo, em um canto isolado da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interior. Ambos os cenários, distantes em termos de geografia e cultura, convergem em uma verdade profunda. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pela lente através da qual a vemos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões em detalhes, mas permitam-me dar uma dica. Sêneca refletiu perguntando: por que você aponta as feridas dos outros quando está cheio de cicatrizes? Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não nota a trave no seu próprio olho? Claro, do ponto de vista cristão, não se pode equiparar figuras estoicas com a figura de Jesus Cristo, e essa não é nossa intenção. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto eram mortais com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam a inspirar e guiar gerações atuais. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta em mente. Jesus poderia ter um coração estoico? Encorajo você a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras. À medida que as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes, como um senso de familiaridade se aproxima de nós. Embora seus ensinamentos possam ter surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambos compartilham raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Vamos explorar o nascimento e o desenvolvimento da filosofia paralela que se alinha ao estoicismo em muitos aspectos. Nas movimentadas ruas de Atenas, berço da filosofia ocidental no século IV a.C., o estoicismo nasceu sob a orientação de Zenão de Cítio, influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e pelos cínicos. Zenão fundou uma escola na Varanda Pintada, da qual o nome estoicismo se originou. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e depois por luminárias como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, mantiveram que a verdadeira felicidade não é encontrada na riqueza ou no reconhecimento, mas na virtude e na sabedoria. Para eles, a vida não se trata do que acontece conosco, mas de como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações estão sob nosso controle. Aqui está a essência de sua filosofia: viver em harmonia com a natureza, aceitar o que acontece e encontrar a paz interior por meio do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais reverenciados da antiga Roma, Marco Aurélio, um devoto estoico, escreveu: a vida é curta e a natureza da existência é efêmera. Viva como se estivesse em uma montanha, semelhante à forma como Jesus ensinou a seus seguidores para não acumular tesouros na terra. Marco Aurélio nos lembra da natureza transitória da vida e da importância de viver com propósito e significado. Com essas reflexões profundas sobre a vida, a morte e a virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro na distante Judéia por volta de 4 a.C. Ele cresceu em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maioria do que sabemos vem dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e tumulto religioso. No entanto, em vez de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos profundamente enraizados na tradição judaica
mostram paralelos surpreendentes com a filosofia estoica. Considere, por exemplo, as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus." Essas palavras refletem uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Além disso, no Evangelho de Lucas, Jesus adverte: "Guardai-vos de toda a avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Esse conceito reflete o cerne do pensamento estoico, de que a verdadeira riqueza não reside em posses materiais, mas na riqueza do espírito e do caráter. Jesus, com sua sabedoria atemporal, convida seus seguidores a transcender preocupações mundanas e a se concentrar em verdades eternas. Assim como os estoicos, ele reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. E é precisamente nesse cruzamento de ensinamentos, nesse cruzamento entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos semelhanças surpreendentes. Serenidade diante da adversidade, autocontrole diante das tentações e a busca incansável da virtude são ideais que ambas as filosofias compartilham. Com isso em mente, podemos afirmar que Jesus era de alguma forma um estoico proto. Ou é mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados pela cultura e pela tradição, convergem em verdades universais. À medida que continuamos nossa jornada, aprofundemos essas semelhanças, especialmente em relação à virtude e ao autocontrole. Observemos como Jesus, como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e serenidade inabalável diante das tribulações da vida. No cerne da filosofia estoica está a ideia fundamental de que a vida virtuosa é a única que vale a pena viver. Para os estoicos, a virtude não é apenas um conjunto de regras morais, mas o próprio núcleo de uma vida boa e significativa. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, definiu a virtude como uma disposição consistente e seletiva de acordo com a razão. Em essência, a virtude é viver em harmonia com a razão e a natureza. Vamos pensar na serenidade de Jesus. Mesmo no auge de seu sofrimento, crucificado, ele demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Sua serenidade diante da adversidade é, de muitas maneiras, comparável à serenidade que os estoicos aspiram a alcançar. Epicteto, um dos grandes estoicos, escreveu em seus Enquidíneas: "Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles." Isso é um apelo para entender que nossa reação à adversidade é mais determinante do que a própria adversidade. A conexão entre Jesus e os estoicos na busca da virtude e do autocontrole é clara. Ambos veem o mundo externo como algo incontrolável, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Portanto, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que diriam sobre nosso relacionamento com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o imperador filósofo. Enquanto o primeiro adverte sobre os perigos da riqueza e da dificuldade de um homem rico entrar no reino dos céus, Marco Aurélio reflete sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegar do material e a nos concentrar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Para aprofundar este diálogo imaginário, examinemos mais de perto suas doutrinas sobre o desapego do mundo material em nosso próximo capítulo. Imagine uma tarde serena em Jerusalém, onde as antigas pedras do templo refletem a luz dourada do crepúsculo. Jesus, com sua expressão serena e profunda, encontra Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia, parece haver um elo invisível que une seus pensamentos. "Mestre da Galileia", Marco começa, "vejo em seus ensinamentos uma sabedoria profunda, uma que ressoaria nas ruas de Roma. Você fala do desapego das riquezas, enquanto eu refleti sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Como você vê o relacionamento entre o homem e seus bens?" Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde: "Em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus."
O imperador assente, reconhecendo a profundidade da mensagem. Em minhas meditações, ele responde: escrevi que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua maneira de pensar. As riquezas muitas vezes servem como uma distração desse fato. Ambos os líderes, de suas diferentes perspectivas, concordam. As posses materiais em si não são o problema. O desafio está no apego que conferimos a elas, em como permitimos que elas nos definam e determinem nosso valor e sentido de propósito. À medida que a conversa imaginária desvanece na noite, uma questão profunda emerge para todos nós. Que valor damos às coisas materiais em nossas vidas? Elas nos definem ou são simplesmente ferramentas que usamos para contribuir para o nosso bem-estar e o daqueles ao nosso redor? No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em suas visões e práticas essenciais. Jesus, com seu amor incondicional pelo próximo e chamado ao serviço, e Sêneca, com sua ênfase na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que aconteceria se ambos compartilhassem um momento juntos? Em nosso próximo capítulo, imaginamos um diálogo entre Jesus e Sêneca, explorando suas semelhanças e diferenças e como cada um abordaria temas como amor, sociedade e o propósito do ser humano. Num terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados, Jesus se encontra com Sêneca, o filósofo e conselheiro do Império Romano. As sombras do crepúsculo começam a alongar à medida que ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações: o amor pelo próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e ponderada, levanta a questão: mestre, observei que seus ensinamentos enfatizam grandemente o amor pelo próximo. Em Roma, também valorizamos o bem-estar de nossa sociedade, embora muitas vezes o vejamos através da lente da justiça e do dever. Como você percebe esse amor e como ele pode se manifestar em ações concretas? Jesus, refletindo com profundidade, responde: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Evangelho de Marcos 12, versículo 31. O verdadeiro amor não busca seu próprio benefício, mas se manifesta em ações pelo bem dos outros. É por meio desse amor desinteressado que uma verdadeira sensação de comunidade é construída. Sêneca concorda e reflete. Em nossas discussões estoicas, exploramos a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres. Vejo ressonâncias com suas palavras. Em meus escritos, afirmei que o bem-estar de toda a humanidade está interconectado. Se houver um benefício comum, ele está conectado. Parece que ambos estamos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar o próprio tecido de nossa sociedade. Jesus sorri gentilmente e acrescenta: cada ato de bondade, por menor que seja, é como uma pedra jogada em um lago. As ondulações se expandem, tocando corações e vidas além do que nossos olhos podem ver. Assim é com o reino de Deus, como uma semente que, embora pequena, cresce e dá frutos abundantes. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: assim, embora nossos caminhos possam diferir em suas bases e práticas, a essência do amor e da busca do bem comum é um fio que nos une. Cada um de nós tem a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade por meio de nossas ações e decisões diárias. À medida que o sol se põe no horizonte, deixando o céu tingido de laranja e roxo, a conversa entre Jesus e Sêneca se desvanece, mas sua ressonância perdura. Ela nos lembra da importância fundamental da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. Enquanto refletimos sobre essa conversa profunda, voltamos nossa atenção para outro intercâmbio de ideias entre Jesus e Epicteto, no qual exploraremos as diferenças fundamentais em suas crenças e práticas. O ar fica denso em uma sala hipotética, onde Jesus, com seu olhar compassivo e sereno, se encontra com Epicteto, o filósofo estoico. O choque de duas grandes mentes que, embora compartilhem valores universais sobre a humanidade, moralidade e propósito, originaram-se de fundamentos de crença diferentes. Mestre de Nazaré, Epicteto começa: ao longo de minha vida, mantive que nossa vontade está ligada à razão e que, por meio dela, alcançamos a verdadeira liberdade. O que você pensa sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé?
Jesus, sempre pensativo, responde: a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João. Ele continua: a fé é a garantia do que esperamos e a certeza do que não vemos. Carta aos Hebreus. Epicteto acena, reconhecendo a profundidade da resposta. Em nossas reflexões, sustentamos que a razão, quando alinhada à natureza, nos guia em direção à virtude. A fé, na minha perspectiva, requer uma suspensão da razão e, embora poderosa, pode nos afastar da verdade objetiva. Jesus responde: toda árvore é conhecida por seus frutos. A fé, quando genuína, não contradiz a razão, mas a transcende, orientando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epicteto, citando uma de suas próprias doutrinas, diz: não somos perturbados pelos eventos, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Nesse sentido, nossa interpretação do mundo, guiada pela razão, determina nosso bem-estar. A conexão entre Jesus e os estoicos na busca da virtude e do autocontrole é clara. Ambos veem o mundo externo como algo incontrolável, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Embora essas diferenças fundamentais entre suas visões nos instiguem a considerar as raízes teológicas do cristianismo e da visão estoica do mundo, ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem lentes diferentes para interpretar e experimentar a vida. À medida que nossa conversa imaginária chega ao fim, deixamos de lado as diferenças e nos concentramos naquilo que compartilham: a busca pela verdade, virtude e propósito. No entanto, para compreender essas doutrinas e sua aplicação na vida cotidiana, é essencial reconhecer que as filosofias de Jesus e dos estoicos vão além de palavras e ensinamentos. Elas exigem prática e reflexão constantes para cultivar a paz interior e a sabedoria, pois, como escreveu Epicteto, é um dos sinais de quem está pronto para a filosofia, ter alegria no trabalho. Nossa jornada nos trouxe uma apreciação mais profunda das semelhanças e diferenças entre as tradições estoicas e cristãs. Ambas reconhecem o poder da mente, a importância da virtude e do amor ao próximo, a necessidade de autocontrole e a impermanência do mundo material. No entanto, elas abordam esses princípios de maneiras distintas, moldadas por suas respectivas tradições e contextos históricos. Como aprendizes nesse caminho, podemos nos inspirar nas verdades universais que ambas as filosofias oferecem e aplicar esses princípios em nossa própria busca por uma vida significativa e serena. No coração de ambas as tradições está uma chamada à transformação interna e à busca de um propósito maior. Essa busca, independentemente do caminho que escolhemos seguir, é o que nos eleva além das vicissitudes da vida cotidiana e nos ajuda a encontrar significado e serenidade em um mundo repleto de desafios e incertezas. À medida que encerramos esta exploração, deixo você com uma reflexão final. Jesus e os estoicos podem ser vistos como guias e inspirações em nossa busca por uma vida virtuosa, significativa e em paz. Suas palavras e exemplos ressoam através das eras, convidando-nos a refletir sobre o que é verdadeiramente valioso em nossas vidas e como podemos viver de acordo com esses princípios. Que suas lições continuem a iluminar nossos corações e mentes enquanto navegamos pelas águas da existência em direção a um estado de serenidade e sabedoria. Como mencionado anteriormente, este material visa explorar conexões e paralelos entre o estoicismo e a filosofia de vida de Jesus Cristo. Isso é feito com respeito às tradições religiosas e filosóficas, reconhecendo que as crenças e as práticas religiosas variam amplamente entre os indivíduos. Convido você a explorar mais as tradições estoicas, cristãs e outras filosofias de vida para aprofundar seu entendimento e encontrar o caminho que ressoa com você. Como a sabedoria não tem fronteiras, desejo que você encontre sua própria jornada para a serenidade e a paz interior. E com isso, encerro este vídeo, mas nossa jornada está apenas começando. Convido você a compartilhar seus pensamentos, perguntas e experiências nos comentários. Vamos continuar nossa busca por sabedoria e serenidade juntos. Até a próxima vez.